Olá, pessoal, estamos começando aqui mais um podcast Expandindo a Consciência, mais um episódio ali maravilhoso. Estamos aqui com a convidada Viviane Lauren, falando por um conhecimento hoje vai ser fantástico, é sobre coaching. E também é um conhecimento, um assunto também bem aí, é, bem comentado, né? Então vamos falar sobre esse assunto, vamos tirar ressignificar algumas coisas sobre o coaching, né? Porque realmente eu sou coach, eu conheço, eu sei como é importante o coaching, e eu trouxe justamente uma especialista, uma mestre sobre isso. E vamos falar um pouquinho, Viane. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre uma ferramenta tão importante que foi meia, né? Hoje em dia a gente tem até que tomar cuidado. Falo, desculpa, sou coach, né? Né? Com as brincadeiras que vieram. E eu até entendo que acabou sendo mal falada. É uma ferramenta fantástica. Assim, mudou a minha vida em termos de realização de objetivos. Só que eu vi que ela veio de uma forma não tão bem colocada. Por quê? Por que que o coaching hoje vira brincadeira, piadas, né? A gente vê muita gente falar do coaching de uma forma até negativa. Porque como é a segunda profissão que mais cresce no mundo, um monte de pessoas foi se formar buscando informações sobre o coaching, só que fizeram má formações, né? Eu já fiz várias formações de coaching até de montar a minha formação, e eu via as pessoas assim que nunca nem tinham olhado para dentro de si, Uhum, buscando uma formação para poder atender alguém, Ed. Isso eu acho até uma irresponsabilidade, também acho. porque quando você vai formar um coach, essa pessoa ela precisa ter um nível de desenvolvimento profundo, desenvolvimento humano, que eu estou dizendo. Essa pessoa ela precisa ter uma experiência em comportamento humano, ela precisa entender do ser humano, ela precisa enxergar padrões, ela precisa ter a capacidade de enxergar crenças limitantes, ela precisa perceber no outro o que está faltando para que ele possa realizar os objetivos, né? E eu vi muitas pessoas tendo uma má formação porque chegaram para fazer uma formação sem sequer ter feito esse caminho de desenvolvimento, né? Você vê, no INEX hoje, para você fazer coaching, você tem que ter formação em practitioner. Exatamente. Você tem que ter uma formação anterior para você fazer essa formação. Então, hoje eu vejo assim, eu fico triste por um lado, por ver muito profissional mal formado, mas eu fico muito feliz com a ferramenta, porque ela é uma ferramenta potentíssima, ela é uma ferramenta que faz você ter uma autoconsciência, assim, não conheço algo assim de uma forma tão profunda como é o coach, né? A gente faz uma formação onde você vai sendo um olho externo, né, que é o objetivo do coach, é ser um olho externo e perceber o que falta para você, né, Ed? Se você me procurar para fazer uma formação de coach, o que falta para você realizar os seus objetivos? É algo que você não está enxergando, que é invisível para você, Inconsciente. inconsciente, só que você não chega lá, né? Você sabe, a maioria das pessoas até sabem o que querem na vida, Sim, é mas não verdade. sabe como, não sabe qual competência precisa desenvolver, qual crença limitante ela tem. Então, o papel do coach, ele realmente é ali ser um olho externo onde vai poder perceber padrões, comportamentos que estão indesejados, crenças limitantes, falta de uma competência, uma habilidade para que essa pessoa possa realizar o objetivo. Então, para mim, coaching é uma ferramenta fantástica, onde você vai trazer uma autoconsciência sobre si, sobre quem é você, sobre o ambiente onde você atua, os comportamentos que você tem, as capacidades que você tem, as habilidades,
as suas crenças e valores para que você possa alinhar tudo isso e realizar seus objetivos, né? Os seus pontos fortes, seus pontos Pontos fracos, fortes, né? fracos, Eu exatamente. já atendi, aí já tem uma carreira aí de atendimento e eu vejo isso também. Já atendi coaches também, já atendi coaches que tinham feito o curso e nunca colocaram em prática. Porque não Então, conseguiram. não conseguiram, porque às vezes não tá preparado, não sente preparado, né? É interessante. Às vezes você faz um curso, mas você parece que você não sente preparado, só que realmente não vai estar preparado. Você precisa desenvolver você, né? O Exatamente. coach precisa começar com você, né? É de dentro para Eu fora. sempre comecei comigo, eu comecei a fazer o coach em mim primeiro, para eu entender o outro. Sim, Porque aí você se desenvolve, quando você entende, você tem ferramentas para isso, as ferramentas PNL que a gente já conversou, mas são ferramentas que vão te dar essa base para sim. você, justamente você se autoavaliar, melhorar, desenvolver e você enxergar o outro que o outro possa também se desenvolver. Só que o coaching é interessante que não tem uma área específica, né? A área é que a pessoa atua. Na verdade, a gente vai trabalhar com o mapa que a pessoa tem, né? E ali, identificando ali os pontos inconscientes que a pessoa tem, ela vai conseguir direcionar um pouco melhor a vida dela, né? Ou até melhor. Tem coaches que voaram, né? Nossa Ela se Senhora. descobre, quando a pessoa se descobre, entende como funciona, ela própria já sabe o caminho, né? Às vezes a pessoa se perde por muitas coisas, tendo que fazer muitas coisas ao mesmo tempo ali e não sabe dar uma direção. E quando o coach vem, te dá as ferramentas, se você mostra o seu mapa ali, você consegue dar essa direção e você com certeza vai trazer sucesso. Lógico que você tem que estar alinhado a alguns outros pontos da sua vida pessoal, profissional, mas é interessantíssimo você falar sobre o coaching, né? Falar sobre as ferramentas e esse desenvolvimento. E fala um pouquinho sobre o practitioner, né? Você comentou do practitioner. Fala um pouquinho do practitioner, o que que o practitioner fala desse treinamento que é a base, né, do coaching. Então, o practitioner é a formação em programação neurolinguística, né? Ele vai te dar toda a base da PNL, de A a Z, todas as técnicas para que você possa desenvolver alta performance, para que você desenvolva excelência. Então, lá ele vai ensinar comunicação de uma forma muito precisa, né? Já que a gente é avaliada pela nossa comunicação e a gente é responsável pela comunicação que a gente gera, então, como que eu estou me comunicando com você? O que que eu falo? Qual é o resultado que eu tenho dessa nossa comunicação? E como que eu estou me comunicando comigo, né? Antes de tudo, né? O que que eu comunico para mim? Eu acho, assim, extraordinário quando a gente pensa nisso, você ter essas ferramentas da PNL, porque o tempo inteiro eu estou analisando as coisas que eu estou falando, porque o que eu falo são os meus pensamentos, eles geram comportamentos, esses comportamentos geram resultados. Só que a única coisa que a gente tem consciência são dos nossos resultados. A gente não tem consciência dos nossos comportamentos, muito menos dos nossos pensamentos, que são nossas crenças. Então, durante a formação em practitioner, a gente vai trazendo consciência de comportamentos indesejados, de crenças limitantes, de valores, né? E isso vai fazendo com que você saiba responder uma pergunta que a gente faz todo dia para as pessoas e as pessoas respondem de uma forma muito rasa. Quem é você? Porque se eu perguntar quem é você, o que que você vai falar? Seu nome, sua profissão, sua idade, seu estado civil, o seu endereço. Mas será que a gente é isso? Então, por isso que eu falo, quem é realmente você? Qual é a sua missão? Quais são os seus valores? Quais são as suas crenças? Quais são as suas habilidades, suas competências? Quais são os seus comportamentos? No ambiente que você está, quem é você ali? Ou Uhum. seja, a hora que eu tomo consciência de tudo isso, eu consigo realmente responder de uma forma muito mais precisa quem eu sou e me colocar no mundo dessa forma. Então, o practitioner, ele te dá todas essas ferramentas e ele me embasa muito para quando eu dou uma formação em coaching,
para que eu possa receber, porque dentro da minha formação eu só recebo pessoas que têm a formação em practitioner. Ou seja, eu pego as pessoas que estão mais desenvolvidas, né? De uma forma pessoal e profissional, de uma forma mais profunda. Ou seja, fica um curso muito profundo quando eu pego pessoas que já exploraram esse universo do desenvolvimento humano, né? Se a gente pensar no desenvolvimento humano, o primeiro nível de desenvolvimento é um nível muito do ego, né? É eu ligado a mim mesmo, pensando só em mim. Esse nível de desenvolvimento é o tipo da pessoa que vai puxar o seu tapete para se dar bem. É a pessoa que olha só para si. Ela só pensa, tudo que ela pensa só no ganho que ela vai ter. Nível zero de empatia por alguém. Ou seja, ela só vê o outro como uma forma de ganhar algo. Uhum. Então, esse nível de desenvolvimento é um nível assim, um adolescente ele vive muito nisso. Se você chegar para um adolescente e falar assim, chegue cedo em casa que eu vou me preocupar, eu me preocupo muito, eu não durmo enquanto você não chegar, ele não está nem aí se você dorme ou não, porque ele está olhando para ele. Uma conversa com o adolescente é assim, ó, chega cedo, porque senão da próxima vez você não sai. Ou seja, você está vendo o lado dele. Então, esse tipo de pessoa, ela só tem a capacidade de olhar para si. Aí a gente vai para um nível de um desenvolvimento um pouco maior, que a gente chama de membro da comunidade, que a maioria das pessoas vão parar nesse nível. Ou seja, o que acontece com essas pessoas? Elas vivem só a vida dela inteirinha baseada nos valores de uma sociedade. Então, assim, o que vão falar de mim se eu fizer tal coisa? Então, a opinião do outro prevalece sobre a sua. Se você receber um feedback, você se acaba porque a opinião do outro é muito importante. Ou seja, eu vou viver me comparando com os outros o tempo inteiro e vivendo os valores dos outros. Eu quero fazer algo na minha vida, mas isso eu não posso fazer porque a sociedade julga de uma forma, né? A maioria, 80% da população vai parar nesse nível de desenvolvimento. E quando eu vejo pessoas fazendo uma formação de coaching, o que acontece? A pessoa está no máximo nesse nível. E nesse nível, quando eu estou vivendo membro da comunidade, vivendo em prol dos valores dos outros, eu estou julgando o tempo inteiro. Então, se você vem fazer um processo de coaching comigo, onde eu vou ficar julgando os teus comportamentos, eu não vou te ajudar nunca. Eu preciso entender por que você tem esses comportamentos e não julgar os seus comportamentos. E aí a gente vai se desenvolvendo e trazendo esse desenvolvimento humano através dessas ferramentas, até a gente enxergar que eu tenho os meus valores e eu sei quais são. E isso é importante para que eu possa viver de acordo com os meus valores. E se eu vou criar objetivos, eu sei qual que é o valor, o que eu ganho realizando esses objetivos, qual é o valor por trás desse objetivo. Isso vai ser um combustível que não vai fazer eu parar nunca. Aí sim eu começo a introjetar e viver de acordo com os meus valores. O que é importante para mim? E como que eu vou realizar os meus objetivos tendo atenção com os meus valores? Aí sim, nesse nível de desenvolvimento, onde eu entendo os meus valores, mas eu entendo que você pode ter um valor diferente, eu posso concordar ou não, mas eu posso respeitar os seus valores, mesmo que não sejam iguais os meus, mas eu entender que você tem esses valores. E às vezes, para mim, podem ser valores distorcidos, mas eu não posso julgar, porque eu não sei qual foi a sua experiência de vida, em que ambiente você atuou, como foi a tua vida, e eu não tenho o direito de julgar os teus valores. Eu posso poder entender a sua história, entender os seus valores, e a partir daí a gente construir junto esse caminho para você realizar os seus objetivos. E nesse caminho eu percebo que a gente ajuda as pessoas até a alinharem melhor os valores delas, a partir da autoconsciência, entendeu? Não, é verdade. Realmente tem uma ferramenta muito importante de valores, né, no processo de coaching, que a gente chama, que identifica justamente esses valores, né?
E eu comento sempre que é importante você entender os seus valores ali, porque às vezes o que está incomodando no outro, às vezes não tem em você, né? Ah, eu sempre falo assim, que incomoda no outro, Isso. investigue que está dentro de você, no nível Exatamente. igual ou em algum aspecto da tua vida você está repetindo aquele padrão que tanto incomoda. Porque se não incomodasse, É, então, agora se incomodou é porque está dentro de você. é verdade. Observa, porque muitas vezes a gente julga o outro e critica o outro, sendo que a gente tem aquele padrão e aquele Exatamente, comportamento, é. né? Não tenha dúvida. Acontece muito isso, né? A gente julga o outro e a gente não olha para si mesmo, né? Aquela coisa de você apontar um dedo e tem três apontando para você. E aí você tem que refletir, por que eu estou fazendo isso? O que que eu tenho, né? Onde está meu ponto aqui que está me incomodando ver aquela pessoa daquele jeito? E talvez pode até Exatamente. gerar um conflito, pode ser na família ou no trabalho, por causa esses valores, né? Mas quando você entender que a flexibilidade de valores e você entender que você tem que se adaptar e ter uma forma fácil de se adaptar, né, aos ambientes, você entendendo seus valores, você vai conseguir se adaptar melhor também no ambiente. Não Já tem. vi situações de coaches aí que tiveram esses conflitos no trabalho, né, a parte profissional, e eu indiquei isso, falei, ó, tenta ver diferente, talvez veja que a pessoa está querendo te mostrar um lado seu, então acho que talvez você tenha que refletir. É o momento de você também olhar para você, né? Esse processo de coach, eu adoro fazer É atendimento de muito bom. coach. Eu gostaria até de ter mais tempo de fazer isso. Porque assim, hoje eu no máximo atendo 5 coaches, porque não dá para fazer Não dá. mais que isso Sim, por todo o meu trabalho e tal. Mas a gente percebe que a pessoa, ela durante o processo, ela cria uma maturidade emocional, uma maturidade como ser humano, esse nível de desenvolvimento humano, ela consegue sair do membro da comunidade, ela começa a olhar para os, entender os valores dela. Eu sempre falo, a base de um bom processo de coaching, eu vejo assim. Primeiro, você criar uma maturidade nessa pessoa para que ela se sinta autorresponsável pelo processo. Porque uhum. senão, durante o processo, o que que ela vai fazer? Ela vai justificar, ela vai terceirizar ou ela vai se vitimizar, Se achando que ela não é... sabotar às vezes, né? o que a gente chama de... As pessoas chamam de sabotagem, eu vejo como é uma vitimização Vitimização, né? da realização do próprio objetivo. É porque eu não consigo, para mim já deu, eu estou no meu... Porque minha mãe, né? Que meu Aí pai... começa, aí terceirizar. Então, a primeira coisa que eu faço num processo de coaching é elevar o grau de maturidade, onde a pessoa começa a ter uma autorresponsabilidade, porque eu Uhum. preciso que ela seja responsável pelos resultados que ela vai ter, resultados positivos ou não, ela se sinta responsável por aquilo, para que depois a gente flua com o processo. Aí sim, desenvolver o grau de maturidade dessa pessoa. Segundo passo, ela entender os valores dela. Porque tudo que ela for tomar decisões, a partir de então, se ela souber qual é o valor dela, ela nunca vai se arrepender. Se a gente estiver muito bem claro a escala dos nossos valores, você vai tomar decisão seguro, certo do que você quer. Você quer... E a partir daí você vai ajudando essa pessoa a realizar os objetivos, desenvolvendo competências, quebrando crenças limitantes, fazendo com que ela se livre de padrões comportamentais que já são padrões tão enraizados que ela jamais nem tem a mínima noção que ela está repetindo um padrão que não é nem do pai, né? Do vô, do bisavô. foi trazendo foi lá, trazendo lá de foi trás. repetindo e E foi ela acha que seguindo. aquilo é a forma de viver. É. Porque foi o que ela aprendeu até ali. Então, eu sou apaixonada pela ferramenta do coaching. Eu digo que mudou a minha vida e que eu ajudo muitas pessoas a mudarem a vida através dessa ferramenta. Fala um pouquinho pra gente da alta performance, né? Como que, depois dessa conversa que a gente está tendo, o que que a pessoa pode ir fazendo ali ou pode pensar ali para melhorar cada vez mais as suas competências, habilidades para você chegar numa alta performance. Eu comentei em outro vídeo, falei sobre um ginasta ou um campeão olímpico, né? Ou que ganham medalhas, enfim, uma pessoa que seja realmente focada naquilo e consiga o sucesso, né? Então, fala um pouquinho sobre essa parte de eh, 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 desenvolvimento, né? Essa parte de...
Como a minha formação de coaching é um coaching sistêmico, você já passou pela formação, você sabe. Sim. Eu vou dando ferramentas de todos os tipos de coaching. O de alta performance, se a gente pensar no coaching de alta performance, ele é muito bem utilizado para quem é atleta e para quem quer performar muito bem. E para quem é atleta, para quem precisa, qual é a melhor... toda vez que a gente vai desenvolver algum objetivo, eu tenho que saber qual é a melhor competência que essa pessoa precisa desenvolver. Para alta performance é foco, não tenha dúvida. Se a pessoa tiver a capacidade de focar, entrar num estado de flow, né? Que a gente fala, você está presente no que você está fazendo, sem nenhuma distração, sem nenhum pensamento naquela hora, totalmente ali, a noção do tempo some e você está totalmente ligado à ação, isso te desenvolve alta performance. Então, alta performance para mim é a capacidade que você tem de se preparar muito para aquilo, treinar muito e quando você estiver executando, você não tiver nenhum pensamento, você estar em flow mesmo, é você ligado na ação realizando aquilo. Então, para que você possa desenvolver alta performance, o foco, para mim, é a competência mais importante, a capacidade que você tem de concentrar ali no que você está fazendo, sem nenhuma distração. Então, trabalhar distrações é importante, né? O que te distrai internamente, o que te distrai externamente, e você ter a capacidade de focar naquilo, né? Tem horas que a gente precisa ser muito... trabalhar no micro, né? Naquele hiperfoco, e tem hora que eu tenho que trabalhar no macro também, né? Por exemplo, meu marido, ele é só do micro, né? Aí eu falo assim, pelo amor de Deus. Você fala com ele, pode cair... Ele nem ouve. Entendi. Ou seja, o que eu vejo interessante é você saber que horas que você tem que estar hiperfocado no micro e que horas que você tem que estar no macro. Ou seja, você conseguir ter a capacidade de gerenciar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu sei que nenhum cérebro faz duas coisas ao mesmo tempo com 100% de atenção. Se você quer ter 100% de atenção, é o hiperfoco mesmo, que é a habilidade que o atleta tem que ter, de estar 100% ligado naquilo. Mas tem horas que eu não digo nem em alta performance, mas que eu preciso dar conta de mais de uma coisa. Então, como que eu faço para trabalhar no macro, né? Você puxou um gancho, eu pensei assim, bom, tem esportes que é em grupo, né? Por exemplo, o futebol é um grupo. E tem esportes, os ginastas, por exemplo, já são mais a pessoa mesmo, uma pessoa só fazendo, né? Então, tem capacidades, habilidades ali que a pessoa precisa desenvolver, que você falou do macro e o micro, né? Trabalhar de uma forma rápida, do micro para o macro. Como que eu faço para sair do micro para o macro? A habilidade que eu tenho de ciclar entre isso, né? Em estar em hiperfoco e abrir a minha acuidade sensorial de perceber mais coisas. E por isso que eu falo que é tão importante a gente entrar no universo da autoconsciência. De você saber, agora eu tenho que estar no micro, não, agora eu tenho que estar no macro. Gente, eu falo isso até para fazer regime, né? Que a pessoa vai fazer um prato, eu não como nada. Não é que ela não come, ela não percebe o que ela come. Porque a hora que ela está fazendo o prato, ela está no macro, quando ela deveria estar no micro. Deixa eu ver o quanto que eu estou colocando de comida aqui no prato. Mas ela está no macro como? Fazendo o prato, pensando, putz, tenho que levar meu filho na escola, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que ir não sei aonde, agora eu tenho que fazer... Ou seja... No automático. Ela não está num foco, né? Sim, sim. Então, mas você tem que ter essa percepção. Porque as pessoas, elas vivem no automático, elas vivem ligando o botão e saindo para fazer as coisas. É uma questão também de colocar no momento de agora, né? Respirar, estar nesse estado no momento de agora para fazer, executar da melhor forma possível, né? Flow, aquilo, né? Porque o que te põe em flow, treinar mais isso. O que te põe em flow? O que te faz ficar horas fazendo aquilo, você totalmente conectado naquilo, com total ausência de tempo. Né? Tem gente que faz isso lendo, tem gente que faz isso olhando um aquário, tem gente que faz isso viajando, tem gente... E você desenvolver a capacidade de usar esse flow no que você quiser. Eu quero usar o mesmo flow que eu tenho para ler um livro, eu quero para fazer meu prato de comida, para ir na academia, para desenvolver meu trabalho, para fazer aquela planilha. Ou seja, dá para a gente usar a ferramenta, o comportamento em outras áreas. A gente precisa aprender a fazer isso, né? Quando o Timothy Galli criou o livro, né, o Jogo de Interior de Tênis, que foi daí que o coaching
expandiu, ele ensinava os jogadores de tênis exatamente isso, a treinar, 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 mas incessantemente fazer um treino. Só que ele falava, mas quando você entrar no jogo, é só deixar o teu corpo executar, porque ele já aprendeu. Aprender da melhor forma possível, e em alta performance só performar, sem nenhum pensamento. Porque qualquer pensamento nessa hora, seja ele positivo ou não, ele vai ser uma distração. Se você pensar, putz, estou jogando bem, você acabou de sair do foco que você estava ali concentrado. Você está ali concentrado. Aí, estou jogando bem. Não, putz, o outro está ganhando. É. Por isso que ele fala que é o jogo interior de tênis. Não tem a ver com fora. Tem a ver com a tua habilidade de performar bem, né? Muito interessante. Bom, Viviane, vamos para o encerramento aí do episódio. Passa um pouquinho mais, fala um pouquinho mais aí das ferramentas, mas faz um fechamento para a gente aí com uma frase importante para as pessoas que estão assistindo a gente poderem refletir, né, o quanto é importante um coach na vida delas. Eu digo assim, quando eu formei quando eu fiz a minha formação, eu pensei assim, essa pessoa precisa estar preparada para poder atender a necessidade do outro. Mas qual será a necessidade do outro? Eu vou saber se ela precisa desenvolver a vida dela financeira, relacionamento, a vida profissional, a saúde dela. Qual é a área da vida dela que precisa de um carinho? Então, por isso que eu criei a formação de coaching sistêmico, onde eu vou te ferramentar com todos os tipos de coaching que existem. Eu digo assim, se você quer ter carinho pela tua vida, mergulha dentro de você. Para de olhar fora, para de olhar, se comparar aos outros, para de olhar muita tela, né? Olhar a vida dos outros, que na maioria das vezes não é nem real, porque ninguém vai pôr uma foto do dia que você está mal, você vai colocar das suas conquistas, e aí você se compara ao outro. Nunca faça isso. Compare-se a você mesmo, que você pode melhorar a partir de então. Eu convido, sim, você a mergulhar dentro do universo do coach. Para mim foi um despertar da consciência muito grande, onde ali eu comecei a entender quem eu sou e colocar prazos para realizar os meus objetivos, como também prazos para o meu sofrimento, porque às vezes a gente não está bem. E eu falo assim, putz, eu tenho o direito de rolar no chão, chorar, me descabelar, mas amanhã cedo eu levanto e resolvo isso. Então, se você quer fazer isso, o coach é a ferramenta que vai te ajudar. O como. Se eu fosse usar uma palavra para descrever o coaching, eu diria como. Como eu faço para resolver isso? Como eu faço para performar bem? Como eu faço para me comunicar bem? Como que eu faço para ganhar dinheiro? Hoje a gente vê na internet todo mundo oferecendo assim, você vai ficar rico, faça tal curso. Gente, é de dentro para fora. Você vai ficar rico desde que você saiba como você vai fazer isso e quem é você. A hora que você souber quem é você e como você vai fazer isso, você vai fazer. Senão você vai se frustrar cada vez que você ouvir alguém falar que ficou rico fazendo tal coisa, como a gente vê a internet te oferecer isso o tempo inteiro. Né? Fica instigando isso. Vivi, obrigado. Prazer sempre estar aqui com você, Ed. Seja sempre bem-vinda aqui ao programa. Muito obrigada. Foi fantástico. Eu acho que as pessoas que forem assistir, estão assistindo, vão assistir esse programa, com certeza vão expandir a consciência delas. Eu espero que sim, que você possa fazer uma vida extraordinária. É o que você merece. Viver uma vida extraordinária. Pessoal, vocês que terminaram de assistir esse programa, compartilhem, dá o like aí no programa também, comentem, fiquem à vontade, façam suas perguntas também, que a gente vai poder responder aqui no programa, tá bom? Um grande abraço a todos e é isso. Obrigado, Viviane. Estamos juntos sempre, Ed. Obrigado.